Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E Será Pregado Este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 2, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Domingo, ler com oração Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus chegou até nós, graças ao Senhor. Hoje temos muitas ferramentas que foram potencializadas, ou conforme o dito popular, turbinadas para a pregação do Evangelho. Na época do ministério terreno de Jesus, não havia essas ferramentas. No entanto, ele elaborava estratégias e instruía seus discípulos quando os enviava a pregar. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 7. O reino dos céus está diretamente relacionado com Jesus. Primeiramente, João Batista apareceu para introduzi-lo como rei e pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Depois, o próprio Senhor Jesus pregou com as mesmas palavras de João: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, capítulo 4, versículo 17. E quando enviou os discípulos para pregar o Evangelho, ele os instruiu: pregai que está próximo o reino dos céus. Hoje, graças ao Senhor, o reino dos céus está entre nós. Jesus veio com a missão de semear seu reino no coração das pessoas e durante esse processo, ele pagou um alto preço. Viveu como ser humano, sujeitou-se a todo tipo de sofrimento como homem comum, morreu de dolorosa morte de cruz, mas ressuscitou. Louvado seja o Senhor. O Evangelho de João registra que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Capítulo 20, versículos 1 e 2. Os discípulos viram o acontecido e foram para casa. Porém, Maria permaneceu junto à entrada do túmulo chorando, inconformada, sem a presença de Jesus, quando viu 2 anjos que lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículos 11 ao 13. A preocupação daquela mulher era tão legítima que ela foi a primeira pessoa a quem apareceu o Cristo ressurreto. Louvado seja o Senhor. Ele se revelou a Maria e lhe deu algumas recomendações. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Vemos nesse versículo 2 pontos muito importantes. Primeiro, Maria não podia tocar no Senhor, porque o Pai era quem desfrutaria das primícias de sua ressurreição. Segundo, Jesus, pela primeira vez, chamou os discípulos de irmãos. Ele mesmo abriu a porta para que nos tornássemos filhos de Deus. Ser filho é uma questão de vida. Agora temos a mesma vida divina e o mesmo Pai. Aleluia! A seus discípulos, Jesus apareceu ao cair da tarde daquele mesmo dia, onde estavam trancados com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículos 19 ao 22.
Louvado seja o Senhor. Depois, mais tarde, no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus como línguas de fogo, e eles começaram a falar em diferentes idiomas à multidão, a qual podia entendê-los na própria língua materna. Ali, cheio do Espírito, Pedro, em seu primeiro discurso, citou o profeta Joel, ressaltando que para ser salvo só há um caminho. É preciso invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Querido leitor, você quer ser salvo? Visão e sonhos não vão salvá-lo. Para ser salvo de verdade, você precisa invocar o nome do Senhor. A partir desse momento relatado no capítulo 2 de Atos, o reino dos céus ganhou mais expressividade. Hoje vivemos essa realidade, mas é importante que mantenhamos o foco para não o perder, como aconteceu com João Batista, que no final de sua vida, do cárcere, mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Como esse João, que estremeceu ainda no ventre de sua mãe, quando esta se aproximou de Maria, grávida de Jesus, que ouviu a voz do céu dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que testemunhou acerca de Jesus tantas vezes, como esse mesmo João poderia ter esse tipo de dúvida? No versículo seguinte, Jesus lhe enviou a resposta nesses termos: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículos 4 ao 6. Sejamos prudentes. Jesus é a pedra angular, é a principal pedra para o edifício de Deus. Se o rejeitamos, ele se transforma em uma pedra de tropeço, e nosso fim é a queda. Essa é uma séria advertência para todos nós. O Senhor se agradou em dar-nos seu reino, portanto, sejamos obedientes ao Rei do reino dos céus, sem retroceder. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: o que devemos fazer para ser salvos e entrar na realidade do reino dos céus? Do teu falar, Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.